Evento. Olá a todos, boa tarde, mais uma vez, bem-vindos a mais um evento Co-Creation Journey, um evento organizado pela Portuguese Travel Tech Community. Estamos quase no final, digamos, da primeira temporada, já tivemos 4 ou 5 eventos, se não me engano, bastante inspiradores. Já passámos pela fase de ideia até ao produto mínimo viável, já falámos de programas de aceleração, já falámos de levantamento de capital. Na passada quinta-feira falámos de Career Development e hoje confesso que este era um dos eventos pelo qual eu mais esperava, até porque também com o Filipe, à semelhança do Pedro, eu nunca tinha estado com o Filipe, portanto, de certa forma, esta é a primeira vez que nós estamos a falar. O Filipe é o co-founder da InfraSpeak, também uma das startups mais conhecidas do ecossistema português, não apenas no vertical de turismo e de viagens. O Filipe já tem uma vasta experiência, desde há muitos anos atrás, ter sido representante da Apple numa universidade brasileira, co-founder do movimento que acho que todos conhecem, co-founder do movimento Tech for COVID-19, co-founder, como disse, da InfraSpeak, co-founder da Founders Sport, já teve bastante ligação e acho que continua a ter bastante ligação com a Tech. Filipe, bem-vindo, muito obrigado por teres aceito este convite e por estares aqui hoje connosco de uma maneira bastante informal a partilhar o teu conhecimento. Filipe, antes de passarmos às questões, fala-nos um bocadinho de ti. Como é que chegaste ao dia de hoje enquanto co-founder de InfraSpeak? Como é que surgiu, por exemplo, o movimento Tech for Covid? Fala-nos um pouquinho de ti. O que é que te fez ser o empreendedor que és hoje? Oi, as perguntas filosóficas assim para abrir, acho que é sempre um bom começo. Tentando resumir, de fato eu nasci no Brasil, mas a minha família paterna é portuguesa, portanto eu quando tinha 15 anos fui desafiado pelo meu avô para vir para Portugal, estudar aqui e depois voltar para o Brasil. Aceitei o desafio e depois fiquei. Portanto, acabei até inclusive por casar com uma portuguesa, e, portanto já é pouco provável que volte, pelo menos no curto prazo. Acho que essa questão do empreendedorismo vem um pouco de tudo, ou seja, vem da influência familiar, portanto, quer um tio, quer meu pai, quer uma série de pessoas que eu conheço, têm um perfil muito empreendedor, e desde de secundário, de outras alturas, eu fui inventando projetos e me envolvendo em várias coisas, e portanto acho que foi muito um passo natural. Eu, após acabar a universidade, criei um projeto meu logo, que falhou redondamente. Portanto, cometi tipo os first time mistakes que todos os empreendedores fazem. Demorei 6 meses para descobrir que tinha que ter um modelo de negócio e depois o projeto não sobreviveu. Entretanto, quando eu tive cerca de 9 meses, 9, 10 meses a tocar esse projeto para frente, em modo full time, quando vi que não ia se tornar viável, decidi voltar a trabalhar por conta de outra, né? Portanto, voltar a concorrer para um emprego. Na altura até estava muito focado em ir para uma consultora que misturasse tecnologia com gestão, e que eu já agora tinha tirado engenharia informática na FEUP, no Porto, e curiosamente meti-me num processo de recrutamento de 4 consultoras e percebi-me que aquilo ia demorar muito tempo, ia demorar 2, 3 meses até o processo estar concluído. E como estava com aquele bichinho do ter falhado, o projeto ter falhado, resolvi organizar uma conferência foi em 2009, e a conferência chamava-se Talks 2.0, erros e sucesso na criação de empresas tecnológicas. Portanto, nem havia o termo startup, nem era muito usado. E long story short, portanto, foram 400 pessoas que acabaram por participar nesse evento, e recebi 5 propostas de emprego por parte dos moderadores e oradores do evento. Portanto, eu costumo dizer que sempre que alguém estiver desempregado e quiser ser contratado, é uma questão de organizar uma conferência com os potenciais empregadores, e desde que a coisa corra bem, é possível que surjam propostas de emprego aí. E curiosamente, a lógica era, vou trabalhar durante 3, 4, 5 anos
por conta de outrem, para voltar, enfim, ganhar alguma experiência profissional e amelhar alguma almofada financeira para poder me meter outra vez nessa vida de começar uma startup. E tive a sorte de uma das propostas que me surgiu foi justamente da UPTEC, do Parque de Ciência e Tecnologia, da Universidade do Porto, Sim. que na altura que eu entrei era o terceiro ano ainda da UPTEC, tinha 40 startups. E, entretanto, eu saí 5 anos depois, já com 170 startups residentes, já são mais 500 que passaram por lá. E portanto, consegui o melhor dos dois mundos, ou seja, consegui ganhar alguma experiência profissional, mas, acima de tudo, aprender imenso com outros empreendedores. Ou seja, também costumo dizer que a melhor forma de aprender é com os erros, mas especialmente se os erros forem dos outros, não é? E, portanto, acompanhar de perto os erros dos outros é uma aprendizagem espetacular. E foi isso que aconteceu durante 5 anos. Agora fazendo a ponte para o presente. Já numa fase final, já estava virado para a ideia de sair e começar a montar uma coisa minha outra vez. Um dos projetos que eu estava a fazer mentoria dentro da UPTEC era a InfraSpeak. Na altura tinha outro nome. Portanto, eu fui mentor do Luís, que é o meu sócio hoje, durante 6 meses. E ao final de 6 meses, ao final do programa de aceleração, já em conversas de copos com o Luís, discutia com ele a ideia dele querer ter um co-founder, ou seja, dele querer ficar muito focado no produto, não ter muita paciência ou gosto por vender, ou finanças, ou marketing. E, enfim, depois de tentar lhe ajudar a encontrar 2 ou 3 pessoas que ainda acabaram por não funcionar bem, surgiu a ideia de eu sair e juntar-me a ele. Portanto, isso foi em final de 2014. No início de 2015, eu criei a InfraSpeak junto com ele, formalmente. Passado um ano, outras 4 startups da UPTEC que estavam numa fase de graduação, de saída, eram a Twizy, a Laborders, a Shift Forward e a Music Verb, estavam a sair da UPTEC e falaram connosco numa cena de, olha, vamos os 5 para o mesmo sítio, que é para mantermos a proximidade e a comunidade. E desse projeto nasce a Founders. Portanto, nós andamos à procura de um espaço, descobrimos um espaço que era, na verdade, 3 vezes maior do que a gente precisava, e decidimos, em vez de fazer só para nós, fazer para a comunidade. Portanto, montamos essa incubadora de scale-ups, projetos já com vendas, já com clientes, já com investimento, a maior parte deles. E, portanto, hoje, a Founders são cerca de 17 empresas residentes em 2 edifícios, no Porto e em Lisboa. Estamos a abrir um terceiro, mas ainda não é muito oficial isso. Vai haver um espaço novo no Porto. E pronto, portanto, tenho tocado essas 2 coisas em paralelo. A Founders, que ocupa 10% do meu tempo, e a InfraSpeak, que ocupa 140% do tempo. E mais recentemente, como falaste, durante essa altura da crise, foi ali no início de março, no meio de uma conversa do WhatsApp, dentro do grupo da Founders, que chama-se o Founders Club, discutia-se como é que as tecnologias das nossas empresas e o talento das nossas startups, são para aí 60 startups que estão naquele grupo, cerca de 1000 pessoas nessas empresas todas. Dessa discussão, de um sábado de manhã, nasceu o Tech for Covid. Ao final de um dia eram 290 pessoas, ao final de 2 dias eram 600, ao final de 5 eram 1300 pessoas, e hoje são 5400 voluntários que estão a trabalhar em cerca de 70 projetos diferentes. E, enfim, há alguns projetos aí já mais conhecidos, como o Student Keep, como o Preserve, como o Rooms Against Covid. Enfim, há vários outros que têm tido aí alguma visibilidade. Eu tive o prazer de estar no início com o Mário, quando o Mário estava a gerir o projeto Rooms Against Covid. Portanto, tive o prazer também de estar nos tempos, até encontrar trabalho, e também contribuir um pouquinho para o movimento. Obrigado pela introdução, e agora fazendo já um avanço para a temática de hoje, apenas relembrar que assim que os participantes quiserem também lançar uma questão para o Filipe ao longo da conversa, por favor, escrevam no chat, ou então simplesmente liguem o microfone, serão mais do que bem-vindos. Portanto, a temática de hoje é como escalar uma equipa dentro de uma startup, e vamos começar pelos básicos, ok? Consegues-nos dizer o que é que significa escalar
uma startup, o que é que significa escalar uma equipa? Okay? Começamos logo pelo início. Isso é uma questão bem abrangente, não é? Ou seja, conceptualmente, escalar está associado a alguma velocidade, não é? Ou seja, todas as empresas crescem, mas quando falamos de escalar, é crescer rápido. E eu diria que esse conceito de escalar é dar saltos de desenvolvimento à medida que vai se avançando nas várias fases. Enfim, o mercado principalmente o mercado de investimento em startups está relativamente maduro em termos de uma estrutura, né? Portanto, falamos de pré-seed, seed, série A, série B, série C, e por norma associada a cada uma dessas fases há metas e objetivos específicos em que é preciso escalar para e rapidamente. Ou seja, uma das principais métricas é a taxa de crescimento e, portanto, é completamente diferente chegar a 500 mil euros de faturação mensal com uma taxa de crescimento de 15%, ou chegar nesse mesmo valor com uma taxa de crescimento de 2%. Okay. E, portanto, quando falamos de escalar, é justamente crescer rapidamente. Ok, ok. Um, e há muito aquela tendência, por um lado concordo, por outro lado não concordo, há muito aquela tendência de separar um crescimento de uma empresa e o crescimento de uma startup. Quais as diferenças? Se é que as há? Achas que há diferenças em, por exemplo, cresceres uma startup e cresceres uma empresa? Achas que há diferença entre crescer uma equipa numa startup e crescer uma equipa na chamada corporate? Sim, eu acho que há diferenças de mindset, muitas vezes, enfim, cada vez mais há sub-equipas e grupos dentro do corporate que se comportam como startups, mas eu acho que não é bem o que a gente está aqui a falar, né? Portanto, é um modelo normal de crescer uma empresa madura versus crescer uma empresa que ainda tem muita coisa para definir. Eu tive milhares de discussões sobre essas durante a altura que eu fiz o MBA, portanto, em 2013, eu fiz um MBA na Porto Business School e foi curioso comparar a experiência que eu estava a ganhar ao acompanhar startups versus a formação que se tem no MBA, e é completamente diferente. Portanto, as escolas de negócios estão desenhadas para formar gestores a gerir de uma forma mais eficiente algo que já funciona, né? Portanto, como otimizar as equipas, como fazer um melhor marketing, fazer uma melhor operação. Ok. E quando falamos de uma startup, muitas vezes a questão não é como fazer melhor, é como fazer, Como fazer porque nós não exatamente. sabemos muito bem como fazer e há várias formas de fazer, ninguém nunca fez aquilo exatamente como estamos a fazer e, portanto, a, a velocidade e a necessidade da agilidade é completamente diferente. Então, quando falamos de escalar uma startup, fazendo a ponte para aquelas várias fases, uh, há aqui um desafio que é reinventar a empresa em cada fase. Ou seja, a estrutura e as pessoas, muitas vezes, que nós temos numa seed são, se calhar, bem diferentes das pessoas que nós precisamos liderar uma série B ou uma série C e por aí afora. Não é? E isso não se vê tanto no corporate. Portanto, é mais por mais que seja acelerado, que seja rápido o crescimento, não é comum haver um reinventar da equipa, um reinventar do projeto em cada fase de crescimento. Mas eu diria que, acima de tudo, é isso. Ou seja, as diferenças não são tão preto e branco quanto isso, mas se tivermos que pôr aqui metáforas num corporate, é mais fases de iteração de uma coisa que a gente sabe que vai funcionar, não é? Enquanto que numa startup é perceber como fazer e reinventar a cada ciclo. Ok. Já agora diz-me uma coisa, e até porque eu não sei esta informação. Atualmente, quantos, portanto, quantos colaboradores é que tu tens na InfraSpeak? Portanto, neste momento, e tendo em conta que tu também tens projetos não só em Portugal, mas fora de Portugal. Eu não sei se vocês têm colaboradores com vínculo à InfraSpeak a trabalhar fora de Portugal, mas quantos colaboradores no total vocês têm atualmente? Nós temos cerca de 65 Ok, pessoas na ok. empresa, sendo que, até o Luís Machado pode me ajudar a não mentir aqui, portanto eu diria que nós temos
2 pessoas associadas à empresa inglesa, temos 2 pessoas no UK, temos 2 pessoas em Espanha, temos 4, agora mais 2 estagiários, temos 6 pessoas no Brasil, e o resto está em Portugal, distribuído entre Porto e Lisboa. Ou seja, a sede é no Porto, mas temos 3 pessoas em modo remoto, em Lisboa. Ok. Porque eu coloquei-te esta questão porque, de certa forma, serve para ligar àquela que eu te vou colocar agora, que é, ok, provavelmente, como tu disseste, uma das grandes diferenças é, numa startup, tudo aquilo que tu fazes não sabes, número um, se vai correr bem, e se é aquilo que devias fazer. Vocês atualmente têm 65 colaboradores, já são como se costuma dizer, uma grow-up, portanto, aqui uma scale-up. Voltando ao básico e voltando a falar de escalar, quais é que tu dirias, ou qual é que tu dirias que é o momento em que alguém, como tu, ou alguém como o Miguel ou o Pedro, eu sou um founder ou com founders, qual é o momento, o que é que tu sentes, o que é necessário para tu sentires, ok, agora é o momento de escalar, ok? Portanto, a pergunta, de uma maneira mais concreta, é escalar uma startup, como e quando? Sim, essa pergunta tem milhares de respostas, não é? Mas o que eu acho que eu posso fazer é partilhar um bocado o que tem sido a experiência da InfraSpeak. Força. E, portanto, nós começamos em modo garagem, ou seja, durante um ano trabalhávamos na cozinha do Luís ou na minha sala, e era muita lógica do Customer Discovery, ou seja, descobrimos onde é que estavam as reais oportunidades, e, portanto, durante um ano não tivemos escritório, não tivemos equipa, era basicamente eu e o Luís inicialmente tínhamos os dois bater portas e tentar marcar reuniões com os clientes potenciais para perceber o que é que eles queriam, de fato, como é que uma tecnologia como a nossa podia ajudar. E foi mega relevante, porque aprendeu-se naqueles 4 meses. Se calhar não passa atrás, ou seja, o projeto da InfraSpeak passou 6 meses num programa de aceleração. E quando eu decido sair da UPTEC para juntar-me ao Luís, já havia uma validação, ou seja, já havia contatos com empresas que diziam que ali havia uma oportunidade interessante. Okay? Mas eu, quando saio, penso, ok, o produto está semi-pronto, é uma questão de ir para o mercado e começar a vender. E quando se vai, de fato, falar com os clientes, descobre que afinal não. Que afinal, os clientes, para considerar como uma opção, tínhamos que ter um módulo de gestão de estoque, que não tínhamos. Tínhamos que ter um módulo de indicadores, porque senão os gestores, apesar de ser útil para a equipe operacional e para os técnicos, os diretores, que é quem paga a conta, não tiravam nada daquilo e, portanto, não lhes servia. Claro. Portanto, esse primeiro momento de ir falar com o mercado, e nós, sem mentira, naqueles 4 meses devemos ter feito 100 reuniões com clientes desde hotéis, empresas de alojamento, agências de viagem, shoppings, hospitais, empresas de controle de pragas, empresas de ar-condicionados, enfim, todos e qualquer tipo de empresa de assistência técnica ou edifícios, até máquinas de vending, empresas de máquinas de vending nós vamos falar. Fomos basicamente a tirar o barro à parede e perceber não só qual é que eram as necessidades do produto, mas também perceber qual segmento é que estava disposto a pagar mais pelo aquilo. E hoje nós temos uma percepção clara que é, no limite, todo e qualquer edifício é potencial cliente para nós. Mas sabemos que um hospital tem uma capacidade de pagar por uma solução como essa, ou um hotel. A criticidade dessa operação é muito maior nesse caso do que numa empresa de condomínios. Claro. Okay? Não quer dizer que as empresas de condomínios não possam ser nossos clientes. Aliás, nós temos 5 ou 6 empresas de condomínios que são nossas clientes. Mas o willingness to pay é bem diferente de segmento para segmento. E, portanto, falar com o mercado numa fase inicial e perceber não só o que é que o mercado quer, mas quanto é que ele está disposto a pagar, ajuda imenso a focar na estratégia de curto e de longo prazo. Mas, portanto, acelerando um bocado aqui a coisa, nós passamos um ano em que fechamos 11 clientes, em que dentro desses 11 clientes houve alguns clientes de referência, como a Vila Galé e como a Siemens, por exemplo. Mas que foram de setores bem diferentes uns dos outros. Okay? Siemens de um lado, hotéis no outro,
a nossa primeira empresa, nosso primeiro cliente foi uma faculdade, depois uma empresa de ar-condicionados, depois o terceiro cliente foi uma empresa de controle de pragas, portanto foram segmentos bem diferentes uns dos outros, e qualquer pessoa que dizia eu quero pagar, a gente dizia ok, vamos avançar. Ao final desse tempo já começámos a ter alguma estrutura, enfim, há um ano sem receber salários, mas já começámos a ter alguma receita que permitia-nos assegurar a operação do dia a dia. Começamos a investir na equipa e contratamos a primeira pessoa em dezembro, janeiro, e a segunda pessoa em abril. Ambos engenheiros de softwares. Na lógica de começarmos a ter clientes, né, e começarmos a ter o mercado a puxar pelo produto, e o Luís sozinho não dava a conseguir dar resposta a isso. Portanto, a primeira fase de crescimento da equipa foi, de facto, reforçar a equipa de engenharia. Ok. Entretanto, eu tive 5 anos a apoiar startups e, nomeadamente, colocar investidores em contato com startups e startups em contato com investidores. Portanto, eu já tinha uma rede relativamente sólida com investidores portugueses. E, desde que eu saí da OpenTech, já havia algum tipo de contato, mas a nossa lógica era sempre, para cada fase do processo, verificar se precisávamos de capital para fazer isso, ou se, tendo capital, mais capital, fazia-nos acelerar consideravelmente. E se a resposta fosse não, quer para uma coisa, quer para outra, a lógica era ok, não precisamos de investimento, vamos avançar por nós. E, portanto, foi aí que nós chegamos no primeiro cliente, foi aí que nós chegamos na primeira versão sólida do produto, foi aí que nós chegamos no nosso primeiro cliente internacional. E, portanto, nós, na verdade, fomos saltando de fase em fase com a melhor forma de financiamento que há, que é o dinheiro dos clientes. Ok, ok, ok. Mas nós, quando já tínhamos ali alguma solidez no produto, decidimos começar a ganhar mais visibilidade e a chegar a outro tipo de clientes e, portanto, concorremos ao Lisbon Challenge da BTI, Deve ter isso, sim. acima de tudo na lógica de ganhar rede com as corporations, né, com os corporates de Lisboa, que a BTI tem uma rede muito forte nessa área, e, outra vez, com foco em vendas. E fizemos o nosso caminho, ao final de mais 4 meses já tínhamos 25, 30 clientes, e basicamente como estávamos no programa, fomos empurrados para fazer um pitch no evento final, no LIS, sem grande vontade de receber investimento, mas enfim, não se perde uma boa oportunidade. E aí tem uma história fixe, que é basicamente no âmbito do evento começamos a falar já tínhamos recebido 2 propostas de investimento que tínhamos rejeitado, de investidores nacionais, mas no âmbito desse evento trocamos ideias, discutimos estratégia com vários investidores e um deles foi a 500 Startups, que é a aceleradora de referência americana. E foi uma conversa super boa, super útil, vários insights interessantes que o Marvin nos passou. E no dia seguinte a essa conversa, nós tínhamos que fazer um pitch no main stage. E quando íamos fazer, eu reparei que o Marvin, esse partner da 500, veio e sentou na primeira fila. E eu fiz o pitch, ok, fiz. Aí, passado 1 minuto de eu ter começado a fazer o pitch, reparo que o Marvin começa a olhar para o telemóvel e começa a escrever coisas no telemóvel, e eu pensei, ok, pronto, perdi o interesse dele. Mas siga, continuei a fazer o pitch normalmente. Quando saio do stage, foi passado 5, 10 minutos, eu olho para o meu telemóvel e tinha um e-mail dele, do Marvin, para mim, a colocar-me em contato com a equipa dele nos Estados Unidos, a dizer que achava que eu devia conversar com a equipa dele e que podia fazer sentido fazer parte do programa. Portanto, encurtando aqui um pouco a história, depois três reuniões com a equipa e com ele outra vez, acabamos por receber uma proposta de investimento de $125 mil para passar 4 meses em São Francisco e acelerarmos lá. E a nossa reação foi, ok, nós não estamos propriamente à procura de investimento, mas não é uma oportunidade que se ponha fora, não é? Seja quer a rede de contatos, quer o capital, quer o know-how da 500, e portanto decidimos aceitar, mas nessa altura o que fizemos foi voltar a falar com um dos investidores que já estávamos a falar, nomeadamente a Caixa Capital, a dizer, olha, nós recebemos essa proposta, estamos interessados em aceitar, mas achamos que 125 mil é pouco para montar uma operação nos Estados Unidos, e portanto se vocês fizerem match dessa proposta, nós fazemos o mesmo investimento convosco, e portanto eles aceitaram. Portanto, foi ali uma ronda pré-seed de $250 mil. E aqui foi o primeiro salto
que até foi um salto mal feito, que nós, com 250 mil dólares, e tendo já uma operação com clientes aqui, já tendo clientes em Angola, já tendo começado uma operação de vendas no Brasil, pegar no CEO, num co-founder dessa empresa, e meter 4 meses nos Estados Unidos com 8 horas de diferença, é um risco para a estabilidade do negócio. E por causa disso, quer o Luís, meu co-founder, ficou em Portugal a assegurar a operação que nós já tínhamos, quer nós contratamos à pressão 2 pessoas, mais uma pessoa para a equipa de engenharia e uma pessoa para liderar a área das vendas e do marketing no meu lugar. Só que, basicamente, nós decidimos aceitar a proposta da 500. 2 semanas depois eu já tinha que estar em São Francisco. Portanto, nós, em uma semana, contratamos essas 2 pessoas através da nossa rede pessoal. E, portanto, o onboarding dessas 2 pessoas, enquanto a área da engenharia foi fácil, porque o Luís estava lá e havia as outras pessoas, o onboarding da pessoa Foi que iria vendas me marketing. substituir foi feita à distância, sem base nenhuma, sem estrutura nenhuma. E, portanto, entre estar a gerir uma operação a funcionar e estar a viver nos Estados Unidos, eu basicamente andava a trabalhar com double shift, não é? 16 horas por dia, 8 horas lá, depois acabava lá e começava aqui. E foi um bocado maluco e acabou por não funcionar muito bem. Ou seja, a pessoa que nós contratamos não conseguiu encaixar muito bem e ao final Ok. de 4, 5 meses saiu na prática quando eu voltei. Quando eu voltei, ele acabou por ter uma proposta aí para ir trabalhar para Angola e até ficou muito melhor do que estava connosco. E, enfim, é uma pessoa que está próxima do projeto na mesma hoje. Mas nós aceleramos rápido demais nessa fase e com erros. Perdemos tempo. E o que na prática nos obrigou a, quando acabamos esses 4 meses de aceleração, obrigou-nos a fazer uma escolha que acho hoje foi a escolha certa, mas que foi uma escolha complexa de fazer. Que foi, nós aprendemos imenso, montamos uma rede muito forte nos Estados Unidos, mas quando acabamos o programa tínhamos tipo 8K de MRR, portanto tinha 8 mil euros de faturação por mês, e tínhamos 2 opções, ou ficávamos nos Estados Unidos e para isso tínhamos que levantar uma nova ronda de investimento, para 500 mil euros, para conseguir de fato montar uma operação lá, que foi o caminho que a Talkdesk fez, que a ProdSmart acabou por fazer, Sim. enfim, outros projetos fizeram, portanto é quase que desistia da operação em Portugal e montar foco 100% nos Estados Unidos e montar a operação nos Estados Unidos, ou fazer um step back e dizer, ok, vamos pegar essa aprendizagem toda, vamos focar nos mercados em que nós já estamos, Portugal, Angola, Brasil, e eventualmente crescer na Europa, e quando tivermos os bolsos cheios, nomeadamente levantamos uma ronda de 1 milhão, 5 milhões, voltamos aos Estados Unidos com força. E acabamos por optar por essa segunda, Ok. porque com os números que nós tínhamos, quer não tínhamos estrutura para montar essa operação nos Estados Unidos, nem dinheiro, e para ter o dinheiro íamos ter que diluir tipo 30% ou 40% do capital com os investidores, e não era o que a gente queria fazer na altura. Portanto, voltamos para trás e passamos um ano e meio a preparar a escala, ok? E como é que nós fizemos isso? Basicamente, contratamos pessoas para liderar o marketing, contratamos pessoas para liderar a área de Customer Success e começamos a montar uma equipa de pré-vendas e vendas. E acho que esse foi um dos sucessos, digamos assim, para conseguirmos ter dado o salto depois, foi ir buscar pessoas que, pelo perfil que elas tinham, quer eram empreendedoras, elas próprias, portanto tinham vontade de fazer o caminho, ok? Quer estavam disponíveis para ser muito hands-on enquanto montavam a lógica, montavam a Ok. estrutura. E, portanto, quer para Customer Success, quer para Growth, quer para pré-vendas, fomos buscar ali, enfim, demos um salto de 6 pessoas para 12, do ano 2 para o ano 3. E essas pessoas, enfim, fizeram um trabalho brutal de fazer o playbook, desenhar os processos, ao mesmo tempo que inventavam os processos, documentavam os processos, o que nos permitiria depois formar mais pessoas em cada uma dessas equipas. E aí começamos a crescer naturalmente, ou seja, acabamos o segundo ano com 41 clientes, o terceiro ano com 89 clientes, e portanto o próprio negócio começou a gerar liquidez suficiente para nós reforçarmos as equipas, e
no ano de 2018, como eu disse, estavam aqui com 12 pessoas no início do ano, sentimos que quer o produto estava sólido, quer o ciclo de venda, a pipeline de vendas, desde o do content marketing ao pre-sales, ao sales, ao customer success, estava minimamente oleado e fazia sentido ir buscar capital outra vez, para aí sim, e aí usar o termo normal do escalar a empresa, que é pegar naquilo que está a funcionar e pôr gasolina em cima e basicamente tocar fogo, fazer a coisa acontecer de forma acelerada. E, portanto, nós começamos a falar com investidores, isso foi para em março, em maio fechamos a ronda de 1,6 milhões, tivemos um bocado a sorte e o mérito de conseguir gerir bem a relação com investidores, acabamos por ter 9 propostas de investimento e escolhemos 3 investidores, um inglês, um polaco e um brasileiro, para entrarem na ronda. Ok. E com esse capital, que nós acabamos só fechar formalmente ali em outubro de 2018, começamos a acelerar e montamos a operação em Espanha, montamos a operação em Inglaterra e reforçamos cada uma das equipas. Portanto, acabamos 2018 com 17 pessoas, portanto não foi assim um crescimento tão grande, mas durante 2019 passamos dessas 17 pessoas para 58 pessoas, portanto foi aí uma aceleração bastante rápida em cima desse tal playbook, ou seja, eu diria que Customer Success cresceu de 2 pessoas para 9, pré-vendas cresceu de 1 pessoa para 5, content passou de 1 para 4, enfim, hoje já partimos brand e performance em 2 equipas diferentes. E, portanto, acho que, voltando ao tema base da nossa conversa, a primeira aprendizagem é encontrar os heads numa fase muito inicial, ou seja, o head of performance, o head of customer success, o head of brand, o head of são as pessoas que têm que ser contratadas no início, e dizendo para elas, olha, a visão é tu liderares uma equipa, mas durante 1 ano, 2, tu vais ter que fazer sozinho tudo. Antes de teres uma equipa, vais ter que tu aprender como fazer para depois poderes liderar e formar a tua própria equipa. Mas já agora, e fazendo quase um resumo da incrível história que tu partilhaste connosco, ahm, ou seja, à semelhança ou é juntar ao facto de no timing certo poderem ou poderes ou vocês terem contratado o tal head of qualquer coisa, customer success, etc, etc. Eu, pelo menos mais do que uma vez, ouvi que, ok, por exemplo, o Luís tinha a parte de produto, mas faltava-lhe a parte das vendas, não é? De certa forma, também tiveram que ponderar e tomar uma decisão que vocês tomaram uma vez incorretamente, se calhar, e depois tomaram a decisão de voltar atrás. A juntar a essa tal suposta receita de sucesso que a InfraSpeak teve e que fez com que, se calhar, em 2 anos, se não me engano, vocês escalaram de 17 para 65 pessoas que têm atualmente. Para além do tal ingrediente de saber recrutar no timing certo o head of qualquer coisa, quais é que tu achas que são os outros ingredientes de sucesso ou não que permitem então a uma startup escalar? Vendas? Sim, acho que oh, há uma frase que acho que é do Facebook, esse motto, que é o growth is a mindset. Aliás, desculpa, é da 500, é até da 500. Portanto, quando falamos de crescimento, primeiro é um erro achar que crescimento, growth, scale é trabalho de uma equipa só. Ou seja, não é trabalho da equipa de vendas, não é trabalho da equipa de marketing. Portanto, é um mindset que tem que ser transversal à equipa toda. A engenharia, a finanças, a people and culture, a tudo. Tem que pensar como é que cada um cumpre o seu papel no escalar da equipa, não é? E eu acho que aí entra muito da cultura. Ou seja, acho que o outro... claro que há milhares de ingredientes básicos, né? Que é pessoas, que é ingredientes, que é vendas, que é nada... A outra frase de impacto que é o nothing motivates more than sales, né? Tipo, traction solves everything, é outra frase comum. Mas há aqui uma variável que é a questão da cultura, ou seja, criar a cultura certa na equipa e na empresa, indiretamente, para que haja essa vontade comum
de crescer e de crescer rápido, e de querer fazer esse caminho. E aí a gente podia ter uma sessão inteira de 1 hora a falar de cultura da empresa, né? Mas eu acho que quer a lógica de partilhar as vitórias e haver um alinhamento sólido de qual é que é a visão, partilhar continuamente com a equipa o que é que estamos a fazer e porquê é que estamos a fazer e onde é que está o nosso caminho. Ok. Há uma coisa que eu fiz, e aliás, e com todas as pessoas que entraram na InfoSpeak durante os primeiros 2 anos, eu mostrei, portanto, no mês 1 da InfoSpeak, eu discuti com o Luís um roadmap para 2 anos. Ou seja, onde é que nós queríamos estar ao final de 2 anos. Eu diria que aí houve enfim, alguma batota minha pela experiência com a Alpatec, ou seja, eu ao ter acompanhado 250 startups, sabia um bocado qual é que é o playbook, ou seja, o que é suposto acontecer e quais são os passos que se costumam dar. E, portanto, ao colocar num documento, num PowerPoint, esse plano, essas milestones, e já agora, quando eu digo aqui um plano, esquece business plan. Não estamos a falar de um documento de 10 páginas e dizer como é que a gente vai fazer. Estamos a falar de um slide que tinha uma timeline a dizer milestone 1, milestone 2, milestone 3, milestone 4, ok? E tentar ter ali alguma referência temporal para aquelas 4 milestones que nós definimos Ok. para esses 2 anos. E basicamente esse slide, essa visão de o que é que nós queremos ser no long run e os passos que nós queremos dar no curto prazo, foi algo que eu mostrei para todas as pessoas que nós tentamos recrutar e mostrei milhares de vezes durante aqueles 2 primeiros anos. E acabamos por, ao final desses 2 anos, refazer. E estamos continuamente a refazer esse documento, a definir muito solidamente o que é o next step e o que cada equipa tem que fazer para chegar lá. Então, dirias então que, de certa forma, o tal segredo, que não é um segredo, até porque o estás a partilhar, dirias de que mais do que as partes, é estar a falar da soma das mesmas e chamar isso de visão, de ter, portanto, toda a gente focada no mesmo. Não queria repetir, mas toda a gente focada na mesma visão, toda a gente focada no tal roadmap que é, ok, agora é isto, depois é isto, depois é isto, e há uma consistência de tal maneira que é impossível desfocar dessa visão. Portanto, de certa forma, vamos chamar isto cultura. Achas que isso é o segredo? Sim, eu acho que é esse balanço entre comunicar consistentemente o longo prazo e o curtíssimo prazo, né, que é tipo, aqui é onde nós queremos estar daqui a 7 anos, ok? Nós temos uma visão muito clara, queremos ser a plataforma de referência na área do Facility Management, da gestão de operações técnicas, e numa escala mundial. Portanto, queremos ser a SAP, a Salesforce do nosso segmento. Portanto, a visão e estamos a entrar em bolsa daqui a 7 anos é uma coisa que toda gente que entra na InfoSpeak sabe que a visão é essa, ok? Mas falar da visão e deixar no ar como é que a gente vai chegar lá não serve. Portanto, nós temos que falar de longo prazo e depois ter um plano muito concreto para daqui a X tempo. Há uma frase muito gira do Luís Antunes, que é CEO da Ewan, que é uma startup da área de energia. Já não é startup, já tem para aí 10 anos, portanto. Ele dizia que a noção de tempo muda para um empreendedor à medida que a empresa vai avançando. Tipo, quando a pessoa começa, o longo prazo é daqui a 3 semanas, não é? Tipo, mas à medida que a empresa começa a ganhar alguma estrutura, começa a ganhar alguma consistência, o longo prazo já é 3 meses. E depois, passando mais um bocado, o longo prazo já é daqui a 1 ano. E portanto, hoje o nosso longo prazo já são 3 anos. Já é o que é que a gente vai fazer na série B, para a série seguinte, que estamos a ambicionar fechar daqui a 1 ano. Um, mas quando a gente fala nessa visão do longo prazo, nós temos que muito bem apontar para o futuro e ter os checkpoints, né, os passos para chegar lá, mas depois temos que estar focado no hoje. Temos que estar focados o que é que a gente quer, quais são os KPIs para entregar no final desse mês. Uhum. Ok? E, portanto, esse balanço entre curtíssimo e longo prazo, as pessoas estarem muito conscientes das prioridades, quer de um, quer do outro,
ajuda toda a gente a estar na mesma página e garantir o alinhamento. Vamos agora passar a bola aqui para os que nos estão a ouvir. Não sei se vão querer escrever no chat, até porque se o escreverem nós vamos ver e eu passo a questão para o Filipe. Caso contrário, por favor, é só ligar o microfone e chutar a pergunta para este lado. Eu tenho o microfone aberto, não sei Pedro, se posso falar. Força. Ok, obrigado. Filipe, a pergunta que eu te quero fazer é o seguinte. A tua experiência, não só da InfraSpeak, mas mesmo a experiência que tinhas tido anteriormente, em que tiveste um contacto bastante alargado com o universo das startups e, portanto, assististe seguramente a vários sucessos e a vários falhanços, provavelmente, é se consideras ou não que uma das grandes dificuldades dos fundadores é, de facto, dar o passo da situação inicial em que eles têm um controle total da situação para o nível seguinte em que tem de se criar uma equipa e isso implica delegação e implica deixar de ter uma parte do controlo. E, portanto, se este não é para os fundadores um passo muito difícil, dado que eu costumo comparar este passo às mães quando têm que deixar os bebés nas creches pela primeira vez, não é? Em que têm de abrir mão daquele controlo e de uma parte daquela relação. Qual é a tua opinião sobre isso? Acho que é um mito achar que eles têm o controle quando são só os founders, né? Só se não tiveres clientes ainda, porque depois, a partir do momento que tens clientes, o controle passa para lá. Mas percebo a tua pergunta e acho que é um processo de aprendizagem. Há aquele ditado africano, não é? Se queres ir rápido, vai sozinho. Se queres ir longe, vais acompanhado. E é um bocado isso. Ou seja, acho que por mais que se tenha uma visão, que sabe muito bem como fazer cada uma das partes, eu diria que nesse primeiro passo, muitas vezes, as contratações, eu diria que até ali as primeiras 15, 20 pessoas, nós contratamos pessoas para fazer coisas que nós já sabíamos que tínhamos que fazer. E, portanto, foi basicamente buscar pessoas que pudessem nos levar mais longe, não é? Ou seja, sempre tivemos essa visão de só contratamos pessoas que façam melhor que nós aquilo pela qual elas estão contratadas. Em que no início éramos nós a fazer, portanto, era eu a fazer o marketing, era o Luís a fazer produto, era o Luís a fazer engenharia, e vamos buscar pessoas para ajudar nisso, mas a ideia é que as pessoas possam ir mais longe que nós, que é porque estão mais focadas naquela área, quer porque têm uma experiência diferente. E portanto, eu acho que esse processo de desprendimento tem a ver com isso também, ou seja, de perceber que não se pode fazer tudo, não se consegue fazer tudo, e acima de tudo não se consegue fazer tudo na velocidade que o projeto precisa para ser uma startup, para ser uma scale-up, e portanto é quase uma não opção. A pessoa é obrigada a começar a abrir mão e começar a abrir a porta para mais gente, e eu acho que a arte aí é inverter a lógica, já deixar de ser o teu projeto e passar a ser um projeto que passou a ser dos outros também, não é? E obviamente que as pessoas comportam-se diferentes, mas é mega importante que essas primeiras 10, 15 pessoas sintam o projeto como delas e que de fato o seja. Ou seja, nós, por exemplo, na InfraSpeak temos essa política de esse primeiro grupo de pessoas, todos têm stock options da empresa e temos uma política de, à medida que vamos avançando, vamos atribuindo mais stock options, quer por long time commitment ou por outstanding work. Né? E portanto, não é só na teoria, em que o projeto também é deles, é na prática, o projeto também é dessas pessoas. Okay? Quando se dá um salto dessas 20 pessoas para 50, para 100 e por aí afora, já se começa a ser misto, ou seja, já começa a haver pessoas que entram no projeto pelo projeto e querem fazer parte do caminho, mas também há outras pessoas que entram porque é um emprego fixe, ok? Porque vão aprender coisas boas na mesma, mas não deixa de ser um emprego, não deixa de ser uma coisa em que elas vão lá cumprir o papel delas e não sente essa relação umbilical com o projeto. Mas é normal,
e faz parte. Ou seja, eu não estou à espera que uma pessoa que entra numa empresa com 1000 pessoas sinta-se dono daquilo. Pá, se puder ser, ótimo, não é? Mas é preciso perceber também que à medida que a empresa vai crescendo, vão havendo drivers diferentes que as pessoas que vão entrando têm. Uns entram pelo projeto, outros entram pela aprendizagem, outros entram pelo salário no final do mês. E quanto mais conseguir fugir desses que só estão lá pelo salário, melhor. Mas também é preciso considerar que uma empresa de 50 pessoas é diferente de uma empresa de 5 pessoas e, portanto, as dinâmicas são outras, não é? E pronto, é isso. Eu acho que é uma não opção que nós temos que abraçar e da melhor forma. Eu não sei se vocês sabem, mas espero não dizer nada incorreto, mas eu não sei se é quando é o vosso aniversário, portanto, quando é o aniversário de InfraSpeak, ou quando fecha um cliente, é quando é o aniversário? Não, está a falar de quê? Do bom? Da cerveja? Da cerveja, sim. É quando fechamos clientes. Ok. Portanto, a InfraSpeak tem a sua própria cerveja artesanal. Portanto, sempre que fecham um cliente, há um grande toast entre todos. E aí se chama cultura. Alberto, deixa eu explicar melhor isso. Força. Que é, nós, desde a altura que eu e o Luís decidimos tocar para frente, nós abrimos uma cerveja artesanal, uma Duvel, uma cerveja belga. E quando fechamos o primeiro cliente, calhou de nós decidimos abrir outra, pá, e aí virou tradição, e nós, desde o primeiro cliente, temos uma cerveja artesanal diferente para cada cliente que a gente fecha, em que a gente não só bebe essa cerveja, não é? Mas é mais o evento que nós criamos, as Beer Celebrations. Portanto, é um momento em que nós abrimos as cervejas e partilhamos a história daquele cliente. Por que ele comprou, quanto tempo demorou a comprar, quais são os objetivos dele. E depois fazemos um brinde, um toast, em homenagem ao cliente. E, portanto, é uma coisa que faz parte da cultura. E fazemos com cervejas do mercado, portanto, cervejas que estão disponíveis nos supermercados e nas cervejarias. O que aconteceu esse ano, e aqui, se calhar é aqui o que o Francisco está a dizer, nós no nosso retiro de inverno, em que fazemos o planeamento para o ano, portanto, em janeiro, nós fizemos esse retiro na fábrica da Cerveja Letra, em Braga, entre lá de Braga, Vila Verde. E durante o processo desse dia todo, em que estivemos lá, nós estivemos a produzir uma cerveja, e que produzimos a nossa cerveja. E, portanto, supostamente íamos bebê-la no aniversário, que agora foi em abril, mas por causa dessa porcaria do Covid-19 nós não conseguimos fazer eventos, não conseguimos juntar a malta toda, portanto adiamos, vamos ver quando é que a gente vai conseguir beber essa cerveja e fazer uma festa no escritório outra vez. Qualquer dia, para além da visão e das stock options, vocês têm pessoas que querem ir trabalhar na InfraSpeak, vocês têm uma cerveja, portanto tenham cuidado. Há uma teoria que qualquer dia vamos ter cerveja canalizada em cada posto de trabalho. Opa! Alberto, eu não sei se ligaste o microfone para colocar alguma questão. Sim, em primeiro lugar queria dar um abraço a todos, porque estando aqui longe, estamos perto, nós estamos aqui em Macau, é 1h20 da manhã e realmente é um prazer partilhar convosco e ter esta oportunidade para estar presente e marcar a minha presença. Primeiro, porque tenho já alguma afinidade, digamos assim, pelo projeto InfraSpeak e espero realmente ser o distribuidor aqui na zona da Ásia e estamos a trabalhar com isso. Hoje está a falar com o José? Com o José, exatamente, e estamos a dinamizar. Há muitas questões que eu gostaria de colocar, mas há uma principalmente, foi aquela que me chamou a atenção, porque é aquela que eu defendo mais, é a cultura. A cultura no negócio é a cultura que mantém com que o capital humano se valorize e se empenhe e desenvolva as suas capacidades, não é? De criatividade e de outras. E achei interessante que a própria empresa, criada por vocês, dentro daquela estrutura, não sabia este historial, agora há um insider, não é? Agora eu posso saber, mas me ajuda muito, porque eu acho que saber a história da empresa, principalmente dos fundadores, é muito, muito importante. E agora vim a saber porque é que é diferenciada por isso. Achei interessante realmente o Filipe ter cruzado toda a linhagem desde o início da própria estrutura. Achei curioso realmente que a vantagem que ele trouxe para a empresa
pelo facto de ser mentor de muitas startups, não é? E quando nós somos mentores de alguém, muitas vezes não sabemos como explicar ou ajudar, ajuda-nos a nós próprios, não é? Isso acontece no nosso dia-a-dia. E a minha pergunta vai ser realmente nessa linha, não é? Com tanto manancial de startups, porque realmente eu vejo aqui na Ásia, e vocês sabem que aqui tem o RISE, é o, digamos, é o Web Summit aqui da Ásia, e quando eu vou sempre, todas as sessões, aliás, este ano não vai haver por causa do evento mundial, digamos assim, mas sempre que eu participo no evento, reparo realmente que o capital humano é fantástico e debatemos sempre ideias. O Filipe, dentro desse rol que teve como mentor, com tantas startups, com tantas ideias, umas mais fortes que outras, ou umas mais aperfeiçoadas que outras, não é? Quais foram, digamos assim, os três core business, os 3 skills, as 3 coisas mais importantes que viu e que descobriu que realmente é comum a todos e outras 3 que não são comuns, digamos assim. Desculpem lá esta minha introdução, mas aproveitei a ideia. Força, obrigado, Alberto. Força. Ok. Essa pergunta de fato é difícil, porque na área das startups há uma curiosidade que é brutal, que é por cada estudo que se faz, por cada análise que se faz de referência, uma fórmula, aparecem 10 exemplos que não cumprem aquela fórmula que tem sucesso, né? Tipo, há estudos que dizem que não é recomendado ser um solo founder. E depois há milhares de projetos em que são solo founders e vendem por 15 milhões ou 15 bilhões a empresa. E, portanto, é muito difícil dizer que isso funciona e isso não funciona, porque cada caso é um caso, cada produto é um produto e cada mercado é mercado. Portanto, o que eu acho que tem sido as skills que são comuns às startups que eu vou apoiando e que vou acompanhando, que têm mais sucesso? Eu acho que o primeiro ponto é sempre a capacidade de se adaptar. Ou seja, os projetos que morrem são os projetos que não sabem ouvir, que não sabem ler o mercado e se adaptar de uma forma ágil a eles, ok? E, portanto, essa lógica de não ter certezas e focar no início muito, mas também em fases posteriores, em que é que de fato o mercado quer, de fato o que os users querem, e estar obcecado com isso é uma regra importante para ter sucesso. Depois eu acho que é preciso ter estômago. O Francisco Fonseca, da Anubis Networks, que é uma startup já também com seus 12, 15 anos, de Lisboa, ele diz com frequência que a vida dos empreendedores é igual à vida do resto das pessoas. A diferença é que os altos são mais altos e os baixos são mais baixos. Okay? E, portanto, é preciso ter estômago, quer para aguentar os baixos, mas para aguentar os altos também, indiretamente, que é preciso saber geri-los bem. E, portanto, essa capacidade de estômago, de se adaptar e aguentar bem, acho que é uma característica relevante. E depois, no final do dia, eu acho que não é uma característica do empreendedor, mas mais da startup em si. Ou seja, é mega importante que os founders e co-founders, na prática, sejam complementares um ao outro. Ou seja, é mau ter 3 pessoas que são iguais, 3 engenheiros informáticos, 3 MBAs a lançar um projeto, porque depois vai fazer falta o resto. E, portanto, é bem relevante que nessa equipa de cofundadores, havia uma análise que eu fazia muitas vezes com as startups na OpenTech, que era estudar quais são as core competencies dos projetos. Portanto, tu, para lançares uma Euro Disney, quais são as características core da equipa fundadores? É marketing, é gestão criativa e é fluxo logístico operacional. Portanto, se essas são as 3 competências core, os fundadores têm que ter essas 3 competências core dentro deles. Okay. E pronto, e é isso. Essa capacidade da equipa fundadora a agregar essas competências core de uma forma complementar há um estudo fixe que fala que tipo a maior motivo de falha de startups
o primeiro é tipo product market fit, não é? Portanto, é não conseguir encontrar um produto que o mercado quer comprar, mas o segundo é desentendimento entre fundadores. E aliás, à medida que os projetos vão avançando, portanto, quando entra já numa fase de seed, série A, série B, o principal motivo é desentendimento entre fundadores, desentendimento entre fundadores e investidores, e portanto é preciso ter especial cuidado nisso. E pronto, enquanto se consegue contratar outras pessoas, consegue-se mudar o produto, mudar cofundadores é difícil. É muito difícil a meio do processo e, portanto, é uma coisa que tem que se resolver no início. Filipe, adaptar é uma palavra muito inteligente. Errar talvez seja aquela palavra que nós digamos, mais enfrentamos, não é? Quando tu falaste das três skills, não é? Adaptarmos, não é? Mas na realidade é nós errarmos e avançarmos, não é? Querias te referir a isso, não é? Adaptar, ou então evitar errar. Errar temos que sempre errar, é impossível isso. Agora, quanto mais errar, mais se evolui, não é? Digo eu. Sim, eu acho que essa cena do falhanço e não sei o quê, acho que até dá um bocado gasto isso, né? Portanto, errar e falhar, falha-se todos os dias em escalas diferentes, não é? Ou seja, e essa iteração contínua, sem dúvida que tem que acontecer. Mas pegando um pouco no que o Francisco disse, eu acho que falhar não traz nada de bom, ok? O que traz de bom é a aprendizagem que se tem com o falhanço. E, portanto, a gente pode pode falhar 50 vezes, e se não descobrimos, depois dessas 50 vezes, a forma certa, não nos valeu nada ter falhado aquelas 50 vezes. Claro que aprendemos e tal, e é útil em outras coisas, mas é muito mais importante acertar do que falhar. E falhança é simplesmente um caminho para o acertar, não é? Sim. Tinha sido a primeira parte que tu tinhas falado há bocado, que era o errar, não é? E o evoluir, não é? Sim. Alberto, obrigadíssimo. Nada. E muito obrigado por ter estado até à 1h20 da manhã connosco desde Macau. A trabalhar. Estamos a trabalhar aqui. É um prazer para vocês todos estar aqui convosco. Obrigado. Na mesma língua, pá. É uma saudade. Estamos quase a chegar ao final. Eu sei que pelo menos parece aqui que o João quer colocar uma questão. João. Sim, bom, Felipe, em primeiro lugar, boa tarde do Brasil, né? Eu gostaria de sair um pouco, né, da temática, mas abordar um ponto que talvez seja interessante para os outros também, que aproveitando que você foi criado no Brasil, né, e depois se fez como negócio na Europa, em Portugal, né, trazer um pouco da tua experiência de qual é a diferença da cultura de business e principalmente da cultura comercial, fazendo um comparativo entre o Brasil, inicialmente, e Portugal, e se você quiser aproveitar, ampliar um pouco, né, como vocês também têm operação na Espanha, incluir a Espanha também para fazer um contrabalanceamento entre esses três universos, quais são as similaridades e as diferenças. Ok. Agora, antes de responder, eu devolvo uma pergunta. És gaúcho, João? Não, eu morei muito tempo no Rio Grande, mas eu sou de origem mineira. Ok, tem um sotaque gaúcho aí misturado. Eu sou de Porto Alegre, portanto eu sou gaúcho, daí a pergunta. É fácil de reconhecer. Acho que o Brasil, primeiro, o Brasil são 27 estados, né? Ou seja, querer definir o Brasil é impossível, porque eu acho que há milhares de culturas diferentes e milhares de formas de fazer negócio. É completamente diferente São Paulo do Recife e Porto Alegre é diferente de Manaus, ok? E acho que é bem diferente de Portugal e de Espanha e do Reino Unido, que são os mercados que nós estamos mais focados. Portanto, primeiro eu acho que há uma maturidade diferente em termos do digital no Reino Unido em comparação com esses outros três mercados. Portanto, claramente uma maturidade de comprar online e de implementar soluções digitalmente e a própria literacia digital no Reino Unido é diferente. Ok, portanto, aí é claramente um patamar. Depois eu diria que entre Portugal e Espanha é similar. Ok, portanto há uma estrutura negocial nos processos e há uma abertura para
para abordar clientes e para falar, desde que se tenha um produto sólido, tenha uma proposta de valor bem comunicada, é muito profissional, digamos assim, o processo de vendas. Enquanto que o Brasil, junto com o mercado do Oriente Médio, temos parcerias no Dubai e por aí fora, são mercados muito relacionais, ou seja, em que não basta ter um bom produto, é preciso construir uma relação com as pessoas, nomeadamente com o interlocutor do outro lado, ganhar a confiança da pessoa do outro lado, e só depois disso é que a venda desbloqueia. E, portanto, eu diria que no Brasil costuma ser uns processos mais longos de venda, portanto, há menos abertura para o digital, portanto, obriga mais esse contato cara a cara, justamente para ganhar essa confiança que eu falava agora há pouco. Mas o que acontece é, depois de fechares a venda, pronto, tens ali um amigo, um parceiro, um promotor que ajuda o projeto não só numa lógica de cliente, mas de fato uma parceria de médio e longo prazo, e vemos isso nos outros países também, mas no Brasil é muito fácil ver. E o Brasil tem uma escala que os outros países não têm, ou seja, quando falamos de potenciais clientes no Brasil, quando falamos do mercado de São Paulo, que tem uma dimensão maior que 5 vezes Portugal, se calhar, só São Paulo, também traz outros tipos de desafios e outros tipos de oportunidades. Portanto, uma das nossas aprendizagens, e até aqui é um bom ponto, nós quando começamos a montar a equipe, começamos a trabalhar, desde o ano zero, do primeiro ano, começamos a montar vendas internacionais, fechamos clientes em Angola, em Moçambique e no Brasil. No início era eu a fazer essas vendas e pré-vendas online. Depois contratamos um SDR, um Sales Development Representative, portanto, para fazer pré-vendas, e essa pessoa era portuguesa. E sentíamos que fazíamos demonstrações e não passávamos uma barreira. As pessoas gostavam do produto e tal, mas depois o negócio não avançava, ou muito poucos avançavam. E quando trocamos, quando começamos a ganhar alguma dimensão e colocamos a Bruna, uma estagiária que veio 3 meses estagiar conosco, que é brasileira de Minas, aliás, já agora, sentimos que a mudança foi de água para vinho. Tipo, o simples fato de haver um brasileiro do outro lado aumentava o nível de confiança muito grande. E, portanto, nós, com essa aprendizagem, o que fazemos sempre nós temos a equipa de pré-vendas todas no Porto, ok? Portanto, temos uma espanhola, um irlandês, uma brasileira e 2 portuguesas que fazem pré-vendas para o mundo todo, para esse país, a partir do nosso escritório no Porto. Mas o feeling que os clientes têm é que a nossa SDR espanhola está em Barcelona, junto com a nossa equipa de vendas e Customer Success espanhola. E, portanto, acho que perceber essa componente cultural de cada país, que já agora não acontece tanto no UK. Portanto, no UK, pessoas a falar mal inglês, eles têm milhares deles lá. Portanto, paquistaneses e portugueses e italianos que vivem no Reino Unido há 15 anos a fazer vendas, para eles é normal. Portanto, ter um português a fazer vendas para o Reino Unido não é estranho. Mas temos um irlandês na mesma. Mas, portanto, perceber a cultura de cada país e adaptar a estratégia, o pitch de venda, mas inclusive a própria equipa a isso, é uma aprendizagem importante. Assim, inclusive, eu achei assim, diferente, né? Mas num aspecto positivo, foi a primeira vez que eu vi na minha vida um site que separa em línguas, onde você tem o português, a bandeira de Portugal e a bandeira do Brasil. Né? Quer dizer, que até no Face online, vocês separam os dois mercados. Sim, porque o nível de maturidade do Portugal e do Brasil, em termos de adoção de softwares como o nosso, é bem diferente. Portanto, eu diria que no Brasil, 80% do mercado usa Excel e papel ainda. Okay? E, portanto, o tipo de discurso que nós temos que fazer nas publicidades, nas nossas comunicações, é muito mais direcionado para digitalize a sua operação. Okay? Enquanto que no Reino Unido é muito substitua o teu software por um software mais moderno, mais inovador.
ok? E foi daí, dessa necessidade de comunicar de forma diferente para mercados diferentes, que nós partimos, quer o nosso site, quer as nossas redes sociais, em português do Brasil, português de Portugal e por aí afora. É interessante aquilo que estás a dizer, Filipe e João, até porque, e apesar deste não ser claramente um evento sobre marketing digital, e nomeadamente na área do turismo, em que temos contacto diário com pessoas de diferentes nacionalidades, eu fiquei a aprender que, por exemplo, os hotéis Pestana, quando se sabe que a pesquisa está a ser feita por uma mulher, o tipo de imagem que aparece ou o tipo de informação que eles têm que garantir que apareça é, por exemplo, como é que é a casa de banho. Isto porque sabemos que uma mulher, quando está num quarto de hotel, valoriza a casa de banho. Da mesma maneira que os americanos é o tipo de almofada. E isto tudo para dizer que muitas vezes nós acreditamos que para traduzir o website basta utilizar incorretamente a ferramenta de tradução da Google, porque não chega, e tem que ser feita claramente uma adaptação de comunicação. Filipe, estamos mesmo quase a terminar. João, muito obrigado pelas tuas questões mais uma vez e obrigado pela tua presença. E não queria terminar sem te fazer esta última questão, que é: hoje falámos de escalar uma startup, escalar uma equipa. Achas que escalar uma startup é uma competência bem desenvolvida no ecossistema português? Ok, isso é de fato uma boa pergunta. Eu acho que essa lógica de escalar uma startup é em si uma skill, ok? É uma competência tão válida e tão diferente quanto programar ou fazer marketing, de fato. E principalmente passando esses 4 meses em São Francisco, interagindo com os nossos investidores estrangeiros, vemos que de fato há ali um conhecimento acumulado, muito em São Francisco, mas também Nova York, Londres, por aí fora, que não há no mercado português ainda. Ou seja, e esse conhecimento acumulado vem de não uma, duas ou três, mas 50, 500, 2.000 pessoas que passaram pelo processo, não é, de não só criar, mas escalar uma empresa e que permite difundir esse tipo de conhecimento, nem que seja depois como advisor ou como investidor ou como, enfim, responsável por uma incubadora ou o que for. E portanto, eu acho que tem-se feito muita coisa. A própria Founders tem um bocado como missão fazer com que essa informação circule e que as aprendizagens que existem passem de umas empresas para as outras. E é para isso que nós organizamos a cada 2 anos o Boom. Portanto, é uma semana com 25 workshops técnicos sobre coisas muito específicas de digital marketing, de customer success, de pré-vendas e por aí fora. Depois podem procurar online por Founders Boom Festival. Boom Festival não, Boom Scale Up Week, é assim que se chama. E portanto acho que a resposta é NIM, ou seja, existe algumas empresas que estão a fazer trabalhos brutais nessa área, né? Temos desde as Farfetch, as OutSystems, mas as Talkdesks, as Codasys, enfim, as startups, assim, as InfraSpeaks, as Venians, essas empresas que já estão a fazer uma parte desse caminho e que têm essa aprendizagem lá dentro e que vão transmitindo dentro do possível para fora. Mas eu acho que ainda não estamos lá. Acho que ainda precisamos, se calhar, de 2, 3 anos, de mais 4 ou 5 unicórnios, de mais startups que fizeram o caminho e que falharam de alguma forma, para que essa segunda geração, e quando eu digo segunda geração pode ser os próprios empreendedores começar outras, mas não precisa, pode ser muito bem, eu acho que era grande sucesso para o ecossistema se daqui a 1 ano ou 2 anos, olha, o Luís Machado que está aqui, que é o nosso Head of Finance, se demitisse da InfraSpeak e decidisse fundar a empresa dele e pegasse nessa aprendizagem toda que ele teve, e está a ter na InfraSpeak, e colocasse ao serviço do seu próprio projeto. E se isso acontecesse com mais 5, 6, 10 pessoas da InfraSpeak, era isso que ia mostrar que o ecossistema estava maduro o suficiente e que se autoalimentava, não só de conhecimento, mas de talento. E
pronto, acho que se calhar sessões como essa são uma boa ferramenta para difundir e, portanto, se calhar fica aqui, mas é o desafio para ti, Francisco, continuar a fazer esse tipo de coisa para que não demore 5 anos, ou seja, que a gente não precise esperar pelo próximo ciclo das pessoas para ver outras startups a beneficiar desse know-how, mas sim que as startups que estão um passo atrás possam evitar bater com a parede, com a cabeça na parede no sítio que o empreendedor que está um passo à frente já bateu, não é? E, portanto, acho que esse é o mindset da Founders e se aplica aqui também. Okay. Chegamos ao final. Filipe, sobrevivemos todos. Muito obrigado pela partilha. Obrigado, foi cerca, acredito, tenha sido um bocadinho mais do que 1 hora, mas garantidamente tínhamos aqui conteúdo para falarmos mais. Obrigado a todos os que estiveram aqui durante os cerca de 60 e poucos minutos. Obrigado pelas questões. Fiquem atentos porque garantidamente teremos mais episódios, mais eventos relacionados então com esta Co-Creation Journey e fica aqui de certa forma o desafio do Filipe de tentarmos todos em conjunto reduzir o período em que vamos todos sentir que o ecossistema português está pronto para escalar, até porque garantidamente talento não nos falta. Filipe, a ti muito obrigado. Vamos nos mantendo em contacto. Foi um prazer, garantidamente. Todos vocês, obrigado pela vossa presença. O resto de uma boa semana. E vamos lá meter essa atitude empreendedora em prática. Keep safe. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.